Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, poderosa, maravilhosa presença para adorá-lo, aleluia, glorificá-lo, aleluia, bendizer o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorifico e adoro o nome do Senhor. Amém? Glorifica comigo, vamos glorificar juntos, vamos adorar juntos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus pela oportunidade. Vamos estar meditando em Lucas, no seu capítulo 11. Lucas, no seu capítulo 15, perdão. Lucas, capítulo 15, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. Aleluia. E ele lhes repartiu os haveres. Amém? Eu estava em oração e Deus falava comigo sobre a parte que lhe cabe. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui, aleluia, um homem que tinha 2 filhos, aleluia, e chegou um tempo em que o filho mais moço, aleluia, ele resolveu pedir ao pai a parte que lhe cabia na herança, que era de direito dele receber, aleluia. Ele então pediu ao pai, aleluia, porque queria viver a sua vida, do seu jeito, da sua maneira, porque queria conhecer o mundo lá fora, aleluia, glória a Deus. E o pai então repartiu, aleluia, a parte que cabia ao filho, deu a parte que cabia ao filho, aleluia. O pedido do filho foi aceito pelo pai, aleluia. O pai então entregou a parte que lhe cabia. E eu em oração, Deus falava comigo sobre nós recebermos a parte que nos cabe. Que parte é essa que nos cabe? A parte ao qual nós temos direito de receber, aquilo que nós temos direito de receber. Aleluia, glória a Deus, que é nosso direito. Nós vamos ver também, aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido, nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver também em Números, aleluia, Números, o seu capítulo 1, aleluia, glória a Deus. Vamos ver Números, capítulo 1, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, Números, capítulo 27, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, apresentam-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo, nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui as filhas de Zelofiate. Zelofiate, ele tinha 5 filhas, 5 filhas mulheres. Ele veio a falecer, ele era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que não se ajuntou, aleluia, na rebelião de Corá,
porque Corá, ele se rebelou contra Deus, se levantando contra Moisés, querendo tomar o lugar de Moisés. Aleluia, glória a Deus. E ele não se ajuntou. Zelofiate não se contaminou. Zelofiate não se deixou levar, aleluia, pela ganância, aleluia, de Corá. Zelofiate, aleluia, não pecou contra Deus, se levantando contra Moisés. E elas aqui, perante Moisés, as filhas de Zelofiate, perante Moisés, perante o sacerdote, aleluia, Eleazar, elas então foi ali buscar a parte que cabia a elas receber por direito. Aleluia, glória a Deus. A parte que cabia a elas receber, que era a herança, que era a possessão de terras que o pai delas havia deixado. Elas queriam receber, aleluia, na lei ali judaica, não poderia receber herança, aleluia, filhas mulheres, por ser mulheres, elas não tinham o direito de receber a herança de seus pais. A herança de seus pais, na ausência de filhos homens, a herança de seu pai, elas deveriam ser, aleluia, entregue aos irmãos do falecido. Aleluia. Mas não as filhas, porque elas eram mulheres. E elas não tinham esse direito. Mas essas 5 mulheres, as 5 filhas de Zelofiate, elas correram atrás daquilo que era de direito delas, da terra, aleluia, de seus pais. Elas correram atrás de quem? Do líder Moisés, de Eleazar, sacerdote. Elas foram ali pedir para que a lei fosse revogada, fosse mudada. Aleluia, glória a Deus. Elas foram interceder a Moisés para que a lei fosse mudada. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui, aleluia, glória a Deus, Números, capítulo 27, versículo 5, Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Aleluia. Quando elas chegaram até Moisés, para pedir Moisés a parte que cabia a elas receber, que elas achavam que era direito delas receber, porque o pai era delas, a terra era do pai delas, o pai delas foi um homem honroso, aleluia, glória a Deus. Então elas foi, aleluia, direto a Moisés. Elas tinham argumento, aleluia. Elas tinham motivo para correr atrás daquilo que elas tinham de direito, que elas achavam que tinha de direito. Se você tem motivos para correr atrás daquilo que você acha que tem direito, se você tem motivo, se você tem razão, aleluia, então faça como as filhas de Zelofiate, corre atrás, vai buscar o que você acha que tem de direito, o que você tem motivo, tem que ter motivo para você buscar, tem que ter razão. Elas tinham motivo, a terra era do pai delas, aleluia, glória a Deus. O pai delas foi um homem honroso que não pecou contra Deus, aleluia, concordando ali com Corá, com a rebelião de Corá, aleluia, glória a Deus. Elas tinham motivo. Se você tem motivo, corre então atrás do que é de direito seu receber. Corre então, aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui que elas foram, aleluia, buscar o que elas achavam que tinha de direito. E Moisés então levou a causa delas perante o Senhor. Leva a sua causa perante ao Senhor. Você acha que tem direito, aleluia, a essa herança, a essa terra? Você acha que tem direito? Então leva perante ao Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Leva a causa perante ao Senhor, porque Deus, ele é Deus justo. Ele vê tudo, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Aleluia, glória a Deus. E ele vai dizer se você tem direito ou não. Se você tem direito, o Senhor vai te dar essa vitória, essa bênção. Você será justificada pelo Senhor. Aleluia, como essas mulheres foram. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofiate falam o que é justo. Aleluia, glória a Deus. As filhas de Zelofiate falam o que é justo. E você? O que você está falando é justo? E o que você acha é justo? A sua razão de estar levando essa causa na justiça é justa? Aleluia. A razão, aleluia, por estar levando essa causa perante ao Senhor é justa? Aleluia. Cantará manai. Leva primeiro perante ao Senhor. Faça como Moisés. Leva primeiro a causa perante ao Senhor. Se ela for justa. Aleluia. Pensa, analisa. Você está brigando por uma causa justa. Você está brigando, aleluia, por uma causa que é justa. Se for justa, continua brigando. Se for justa, leva mesmo na justiça. Busca mesmo os seus direitos. Se for justa. Mas se não for justa, então recua. Aleluia. Se não for justa, então não busca, não briga, não lute. Aleluia. Porque senão só vai ser canseira e vai ser vergonha para você. Você vai ser envergonhado, você vai ser envergonhada se não for uma causa justa. Aleluia. Não vale a pena lutar por aquilo que não é justo, por aquilo que não é de direito seu. Aleluia. E Moisés então levou essa causa perante ao Senhor e começou a falar com o Senhor, dizendo que as filhas de Zelofiate, o que elas falavam era justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. Moisés começou a orar e a falar com o pai. Pai, as filhas de Zelofiate estão aqui na porta. Invadiram aqui a assembleia. Elas são mulheres. A lei diz que filhas mulheres não podem receber herança de seus pais, só filhos homens. Elas querem que essa lei mude. Aleluia, ará, surimiandalá, cantará, surianda. E ele começou a orar e a falar, versículo 8, falarás aos filhos de Israel. Moisés então ouviu a voz de Deus, dizendo, você vai falar aos filhos de Israel, Moisés. Quando alguém morrer e não tiver filho, então farei passar a sua herança à sua filha. Oh, aleluia! A lei foi mudada. As 5 filhas de Zelofiate estavam certas. O que elas estavam pedindo era justo. Por isso Deus permitiu Moisés mudar a lei. Aleluia. E elas receberam a parte que cabia a elas receber. Você vai receber a parte que te cabe receber, que é de direito seu receber, se for justo a sua causa. Se for justa a sua causa, se o que você está argumentando, se o que você está falando é justo, é certo.
aí sim, Deus vai mover. Deus vai agir ao seu favor. E agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Cantará Manai. Deus vai mudar a lei. Deus vai quebrantar coração. Aleluia! Deus vai levantar rei. Vai fazer rei lembrar de você. Aleluia! Deus vai fazer rei te chamar, te buscar. E você vai assentar na mesa com o rei e vai comer, vai receber a parte que lhe cabe receber. Mefibosete foi lembrado por Deus. Foi lembrado pelo rei Davi. Foi chamado pelo rei Davi, porque Mefibosete, aleluia, ele era neto de Saul, filho de Jonas, aleluia. E ele recebeu a parte que cabia a ele receber, assentando na mesa com o rei e comendo na mesa com o rei. Se a sua causa for uma causa justa, Deus, ele é justo e ele vai fazer justiça por você. Deus vai te justificar. Aleluia! Deus vai falar com o juiz. Deus vai convencer juiz. Deus vai convencer, vai dar argumento para advogado. Cantará Manai. E a causa será uma causa ganha. Aleluia! Cantará basuri me andará. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha te dirigir. Ele venha te guiar. Que as portas venham se abrir. Aleluia! Cantará basuri me andarai. Assim também você vai receber, aleluia, a parte que lhe cabe, aleluia. Você vai receber o que é justo você receber. Jesus é o seu advogado e Deus, ele é juiz, ele está entrando na causa. Coloca essa causa perante ao Senhor, leva essa causa perante ao Senhor. Jesus Cristo te ama.